Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início agora à audição dos candidatos ao Conselho Superior de Segurança de Ciberespaço, que são os senhores deputados Bruno Aragão, Hugo Daniel Martins Carvalho, que trata-se de uma recondução, o Sr. Deputado Pedro Peçanha e o Sr. Deputado Rui Afonso. A metodologia que nós firmámos foi que falaria o Sr. Deputado Hugo Martins de Carvalho, uma vez que é uma recondução. Se os restantes candidatos quiserem acrescentar alguma coisa, acrescentarão. Depois os Srs. Deputados farão as perguntas que entenderem. Portanto, dou desde já a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas as senhoras deputadas, senhores deputados, e também um cumprimento especial ao deputado Bruno Aragão, ao deputado Pedro Peçanha e Rui Afonso. E queria também, agora que começo e no fundo sendo reconduzido, fazer aqui uma menção ao deputado José Magalhães, que acompanhou sempre estas matérias e acompanhou sempre este órgão, era meu colega neste mandato durante um breve período e, portanto, queria fazer-lhe também uma referência neste momento em que sai desta função. O Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço faz parte destes desafios institucionais que nós temos a ultrapassar, cada vez mais a ciberdefesa, especialmente a cibersegurança. Os ciberataques são questões importantes na vida das pessoas, no que toca aos direitos, à informação, na economia, com a presença digital das empresas, muito intensificada depois da pandemia, e na governação, no que toca à proximidade com os cidadãos. Como diz o outro e o povo, quando tudo está interligado, tudo é possível de corromper. Ainda hoje acordámos com uma notícia do nosso Hospital Amadora Sintra ser vítima de um ciberataque. Lembro-me sempre de um hospital, que é o Hospital St. James, que sobreviveu a todos os bombardeamentos das grandes guerras, nunca levou com uma bomba, e a primeira vez que paralisou foi precisamente quando foi alvo de um ciberataque e que o paralisou. Portanto, faz parte dos desafios desta era, dos mais técnicos, como sejam o 5G, a Internet of Things, a inteligência artificial, enfim, a Dark Web, o ransomware. Ainda agora passou Portugal por uma série de ataques ao Grupo Empresa, à própria Assembleia da República, que tiveram ciberataques que nem tinham esta característica de pedir um resgate, portanto, de pedir dinheiro para parar o ataque. Eram, no fundo, o que nós podemos chamar um teste de stress, de resiliência, também à nossa própria arquitetura informática. E, portanto, tudo isto, do lado também social, provoca um esforço nas instituições para combater o afunilamento digital. Muitas vezes as pessoas veem apenas o que o algoritmo lhes mostra, da literacia digital, até porque muitas vezes a porta de entrada destes ataques não são os computadores, mas as pessoas que os utilizam. E, portanto, todo este esforço de cooperação internacional entre o setor privado e empresas, da vigilância e atualização das instituições públicas e da governança da internet. Ainda este fim de semana tivemos notícia de que o Digital Services Act, aprovado em setembro, foi finalmente acordado entre Comissão e Parlamento, e, portanto, que obriga a mais uma série de regras para nomeadamente as plataformas sociais, e o papel deste Conselho é, no fundo, ser o aconselhamento político-estratégico do Primeiro-Ministro das estratégias de cibersegurança. E a Assembleia da República, tendo aqui uma palavra, é bom que a protagonize e que nós todos eleitos pelos nossos pares, no fundo, escolhidos pelos nossos pares, possamos fazer esse serviço também de permitir ao país que evolua com segurança, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da utilização. Qualquer indústria e qualquer organização, atrevo-me a dizer, tem um computador a controlar alguma coisa e tem uma pessoa a controlar esse computador, e, portanto, é importante que se façam estes esforços da segurança, daquela segurança que é mais para a foto, podemos assim dizer, que tem a ver com a compliance, com os frameworks de segurança, etc., mas também a real, que é, no fundo, também ajudar as nossas pessoas, os nossos concidadãos a estarem despertos para estes problemas que tocam à cibersegurança. E entendo, Sr. Presidente, que resume um bocadinho o que nós vamos poder fazer em nome de todos os parlamentares, e, obviamente, os meus colegas terão muito a concordar, com certeza, e algo a acrescentar eventualmente, e, portanto, ficava por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela excelente exposição e capacidade de síntese. Eu pergunto a algum dos seus deputados candidatos se pretende acrescentar alguma coisa, e dou a palavra ao Sr. Deputado Bruno Aragão. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento
as senhoras e os senhores deputados, os senhores candidatos. Enfim, na sequência do que o Sr. Deputado Hugo Carvalho disse, acrescentar apenas duas questões que me parecem muito importantes para esta reflexão, enfim, e também para enfim, a confiança que possamos merecer da parte das senhoras e dos senhores deputados para representar este Conselho. Uma questão inicial sobre a dinâmica deste domínio e um exemplo muito premente é, enfim, a voracidade com que nós vamos sendo confrontados. Este Conselho resulta de uma diretiva de 2016, depois transporte em 2018, mas já em 2017 a Comissão Europeia, através do seu Presidente Juncker, propunha a revisão da própria diretiva pelas questões que já se colocavam e, portanto, um ano depois estávamos já a falar de revisão muito em consequência da voracidade que estas matérias trazem. E um segundo exemplo são estas próprias audições. A primeira em janeiro de 2019, com a enorme expectativa que todos trazíamos do 5G, das autoestradas de informação e do ambiente de desenvolvimento e crescimento económico que caracterizava esse período. Mas já na segunda audição, em julho, aliás, de 2020, já em plena pandemia, mas ainda sem a expectativa temporal do desenvolvimento das vacinas ou do fim do período pandémico, a aceleração da virtualização dos ambientes de trabalho, das comunicações e mesmo das relações sociais e o que isso representou para a virtualização de muitas das nossas relações. E por último, esta própria audição, já este ano, agora em abril, com uma realidade bem diferente e com uma percepção de risco aumentado, que resulta muito dos ataques recentes à Sonai, à Vodafone, à SIC Expresso, o que isso significou de danos às próprias organizações, mas também a forma como milhares de utilizadores o sentiram. Um último ponto, para não me alongar muito, teremos oportunidade na discussão, se os senhores deputados assim o entenderem, que eu gostava daqui a aflorar, é numa perspectiva um pouco diferente, que é a perspectiva das consequências do cibercrime, muito na perspectiva das vítimas, que é se calhar a perspectiva menos abordada. As dificuldades de reparação são muito complexas nesta área, a justiça penal pode ser parte da resposta e é relevante, mas há uma dimensão muito para lá desta via. Basta pensar no exemplo muito concreto de uma pessoa que vê tornados públicos conteúdos pessoais ou íntimos por violação da nuvem de armazenamento de dados, por exemplo, e a dificuldade que se coloca de proceder à eliminação desses conteúdos, uma vez públicos, do seu rastro e do seu esquecimento. Portanto, confluem para esta área questões muito diversas que têm um denominador comum, que é o ciberespaço, mas que vão desde da segurança da sociedade civil e das suas organizações, à ciberdefesa, que vão desde a segurança como prevenção ao cibercrime e que vão depois, numa vertente final, como eu agora abordei, à reparação e ao cuidado que nós temos que ter também com as vítimas deste tipo de crimes. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Pereira de Oliveira, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, senhores candidatos, e desde já saudar os senhores candidatos, quer os efetivos, quer os suplentes, o Sr. Dr. Hugo Carvalho, o Sr. Deputado Pedro Peçanha, o Sr. Deputado Rui Afonso e o Sr. Deputado Bruno Aragão. Em primeiro lugar, permita-me saudar e congratular por terem sido indicados para este lugar e espero que venham a cumprir essas mesmas funções. Aliás, pelos currículos que mostraram e que são vastíssimos, parece-me que a eleição, não diria garantida, mas ocorrerá, e nesse sentido desejar as melhores felicidades para o desempenho dessas mesmas funções. De facto, são matérias que têm, como disse o Sr. Deputado Aragão, uma voracidade e uma velocidade tremenda. E nesse sentido, esta questão que se falava há 2 anos e com algum entusiasmo do 5G, abre efetivamente autoestradas cibernéticas muito importantes, mas também abre caminhos para os ataques cibernéticos e, portanto, esta questão de termos mais acesso ou um acesso mais fácil a este tipo de plataformas implica também termos um cuidado bastante maior. Nessa altura ainda não havia realmente a guerra, que verificamos agora ser uma arma, a questão do ataque cibernético é uma arma de guerra e é utilizada, como já foi utilizada em 2008 na Geórgia, para esse mesmo efeito, ou seja, para enfraquecer, por assim dizer, a resistência da guerra tradicional, os ataques cibernéticos avançam em primeira linha nesse mesmo sentido
E, basicamente, a questão que gostaria, ou as questões que gostaria de colocar, têm a ver com a diferenciação, que me parece que ainda está um bocadinho diluída, entre a cibersegurança e a ciberdefesa. E, efetivamente, neste momento, a ciberdefesa, até pelas razões e pelos momentos que vivemos, parece ter uma importância fundamental e, portanto, saber qual é a opinião dos senhores deputados relativamente a estas matérias da ciberdefesa e da cibersegurança. Por outro lado, uma questão também bastante importante que tem a ver com as ameaças híbridas, ou seja, a dificuldade em conseguir perceber esta questão das ameaças híbridas e mais, a dificuldade neste momento é muitas vezes saber a fonte de onde estes ataques ocorrem. Isto já em termos de variedíssimas áreas, mesmo até no próprio ataque às instituições democráticas e à própria democracia. Portanto, a ciberdefesa e este Conselho Superior, que tem funções e tem competências extremamente importantes, como seja aconselhar o Sr. Primeiro-Ministro no que diz respeito à defesa do ciberespaço, é de facto muito importante porque as matérias e a forma como as mesmas se desenvolvem, como já referi, são vorazes. Eu deixava aqui um exemplo que hoje de manhã ouvi e que tem a ver com máquinas que efetivamente conseguem aprender daquilo que vem na própria plataforma cibernética, ou seja, as próprias máquinas conseguem aprender e reproduzir de forma fiel essa mesma situação, ou seja, estamos numa fase em que já não sabemos se o ataque vem do indivíduo, de uma instituição, ou se vem efetivamente de um robô ou de uma máquina que venha a acontecer. E a questão que colocava em termos finais é qual a opinião dos senhores deputados relativamente à estrutura e composição deste órgão de caráter consultivo, que eu entendo ser eminentemente de interesse nacional, mas sem descurar, e aí deixaria ao Sr. Presidente que em 2019 2020 fez essa referência, sem descurar os pontos de vista completamente divergentes, mas de interesse nacional e não de interesse político-partidário. Muito obrigado. Obrigado. Sr. Deputado Ofélia Ramos, faz favor. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Começo naturalmente por cumprimentar os senhores deputados, Hugo Carvalho, Bruno Aragão, Pedro Peçanha e Rui Afonso, candidatos ao Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, e agradecer a vossa apresentação inicial, fazendo votos que a eleição a este órgão decorra com sucesso, o que certamente ocorrerá. A cibersegurança é de facto um tema que está na ordem do dia e na agenda regulatória europeia e merece todos nós uma especial atenção e até diria preocupação num contexto de crescimento exponencial do cibercrime e dos ciberataques. De acordo com o relatório Riscos e Conflitos de 2021, o volume de incidentes de cibersegurança e os indicadores de cibercrime cresceram de forma significativa em 2020 e os dados evidenciam uma coincidência temporal entre este crescimento e os períodos de confinamento social fruto da pandemia Covid-19. Mostram as estatísticas da Procuradoria-Geral da República que a cibercriminalidade em 2020 aumentou cerca de 182% face a 2019 e os ciberataques a organizações portuguesas em 2021 cresceram 81% face ao ano anterior, 2019. Considerando que a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço, e refiro aqui, portanto, à Estratégia 2019-2023, foi aprovada por uma resolução do Conselho de Ministros de 2019, é um instrumento, de facto, estruturante para a capacitação nacional neste âmbito de cibersegurança, na medida em que define o enquadramento, os objetivos e as linhas de ação do Estado em matéria de segurança do ciberespaço, tendo em conta que o Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço tem, entre outras competências, mas uma competência importante que é verificar a implementação desta estratégia nacional, através do acompanhamento e avaliação da respectiva execução. Conhecido que é também o relatório da avaliação da execução da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço referente ao ano de 2020, pergunto aos senhores deputados se o aumento dos cibercrimes e dos ciberataques que temos vindo a registrar em Portugal está, na vossa opinião, relacionada com uma deficiente execução
da Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço 2019-2023 e se no entendimento dos senhores deputados tem havido o necessário e adequado investimento do Governo à execução deste instrumento. Por outro lado, pergunto também aos senhores deputados, candidatos, se o incremento do recurso aos meios digitais nos serviços públicos, no tecido empresarial e também na sociedade civil em geral, significativamente acelerado pela pandemia da Covid-19, impõe, no vosso entendimento, uma alteração do quadro legal da cibersegurança em Portugal, isto porque, quanto maior é a aposta na transição digital, maiores são, com certeza, as ameaças e os riscos em matéria de cibersegurança. E, como sabemos, a evolução tecnológica e a realidade digital são, por regra, mais rápidas que a adequação da legislação nestas matérias. Aliás, é patente, de facto, a dificuldade que normalmente o legislador tem em acompanhar tais evoluções. Esta questão merece, aliás, uma reflexão, na medida em que a lei que define o regime jurídico da segurança do ciberespaço, a Lei 46/2018, que está atualmente em vigor, aliás, veio transpor uma diretiva comunitária de 2016, que está em processo de alteração, o que evidencia ou pressupõe uma desatualização desta face aos riscos e às ameaças que se colocam no panorama da cibersegurança. Para terminar, pergunto aos senhores deputados, candidatos, quais os maiores desafios que esperam encontrar, caso venham com certeza a ser eleitos, e do ponto de vista curricular, agora uma pergunta mais direcionada, portanto, numa perspectiva mais curricular, pergunto que experiência, ou seja, que investimento pessoal e académico e científico desenvolveram em matéria de cibersegurança que seja pertinente para o exercício das funções que se propõem desempenhar no Conselho Superior de Segurança do ciberespaço. Obrigada e, mais uma vez, boa sorte a todos os senhores candidatos e votos de maior sucesso no desempenho das vossas funções, caso venham a ser eleitos no processo eleitoral da próxima Muito obrigado, sexta-feira. Sra. Deputada. Sr. Deputado Pedro Pinto, chega, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar também os 4 deputados que se apresentam a estas eleições no Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, o deputado Bruno Aragão, o deputado Hugo Carvalho, o deputado Pedro Pessanha e o deputado Rui Afonso. Saudar em particular o deputado Hugo Carvalho, porque sei que já não é a primeira vez que está neste Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço e é extremamente importante que tenhamos aqui alguém já com uma experiência passada, porque sem dúvida nenhuma que a segurança no ciberespaço é, nos dias de hoje, talvez quase mais importante que a segurança pessoal. Já todos nós tivemos, talvez a nível pessoal ou até a nível familiar, ataques. Nós vemos os ataques que existem a grupos de comunicação social, a partidos políticos, inclusive aqui à Assembleia da República e também a hospitais, mas depois, quando nos toca também a nós a nível pessoal, percebemos que realmente é uma realidade que existe. Às vezes o povo não entendeu ainda bem que isto existe, mas existe com força e, infelizmente, a legislação, não só portuguesa, mas europeia, talvez não seja ainda adequada em relação a isso. Recordo-se, inclusive, que o nosso anterior governo inscreveu a transição digital nas competências do Ministério da Economia, aprovou mesmo um plano de ação para a transição digital, com vista à capacitação e inclusão digital das pessoas. Mas neste governo isso deixou de existir. Portanto, não existe uma pasta ministerial para a transição digital, apenas uma Secretaria de Estado, aparentemente com esta matéria, que terá o nome de Secretaria de Estado da Digitalização, mas que é também da modernização e passa a estar diretamente sob a alçada do Primeiro-Ministro. A pergunta que vos faço é a seguinte: é que se considera benéfica esta mudança de tutela de um ministro específico para o Primeiro-Ministro, que tem a coordenação de toda a ação governativa às suas costas e, portanto, muito mais matérias em que pensar para além da transição digital. Pergunto também sobre o que pensam da confusão entre duas áreas, transição digital e modernização, na Secretaria de Estado, pois apesar de conectadas em determinados aspectos, são substancialmente diferentes. Depois, para terminar, só mais uma pergunta, que é sabido que a diretiva da União Europeia, que o deputado Bruno Aragão falou, e muito bem, de 2016, esta diretiva se encontra em processo de revisão
há já algum tempo. E, na vossa opinião, gostava de saber até onde poderá a União Europeia ir na revisão desta diretiva, considerando os alvos e a frequência dos ataques cibernéticos mais recentes e conhecidos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor, da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os seus candidatos e deixar algumas questões diferentes, mas todas relacionadas com o ciberespaço. Existem interesses diferentes em cima da mesa e existem também universos diferentes em que a ameaça dos cidadãos e do Estado é real. Nós temos, por um lado, na atividade do Estado, cada vez mais uma aposta na digitalização, o que, com tudo o que tem anexo a isso. O programa de governo tem, por exemplo, a introdução de um mecanismo do blockchain, pela primeira vez na administração pública. A evolução dos serviços para a cloud é um dos panoramas que vamos assistindo cada vez de forma mais crescente, e tudo isso traz, apenso, problemas reais de salvaguarda dos dados. E uma primeira questão que vos queria colocar tem a ver com a forma como olham para o cruzamento entre a realidade dos dados que voam livremente na internet e as leis que têm uma territorialidade que os defendem em determinados territórios, mas que os deixam desprotegidos noutros territórios. E desse ponto de vista, de que forma é que olham para as alterações que estão em curso e a previsão que possa existir na evolução do Estado, na evolução da relação do Estado com a internet, na digitalização de serviços, etc. Um segundo aspecto prende-se com o valor económico da segurança no ciberespaço. Uma aposta num país, numa economia digital, tem necessariamente que vir acompanhada dessa segurança no ciberespaço. E desse ponto de vista, essa segurança advém também daquilo que eu dizia há pouco, da tal territorialidade das leis. E há aqui uma guerra em curso entre um espaço de uma União Europeia que tem determinadas leis sobre os seus dados e uma exportação que muitas vezes é real desses dados para fora da União Europeia, em particular para os Estados Unidos da América, com relações com os dados muito diferentes daqueles que nós temos na Europa. E desse ponto de vista, se no que toca à parte concorrencial, nós não estamos a perder valor também por via da fuga desses dados para fora do espaço europeu, do espaço nacional e do espaço europeu. E se isso não é também uma perda de soberania neste contexto, porque para além de perda de valor económico, é uma perda de soberania, a partir do momento em que dados de mobilidade, dados de hábitos, dados que nos podem ajudar a categorizar comportamentos, a caracterizar as relações sociais, nos deixam aqui também fragilidades neste contexto. Portanto, esse é o segundo patamar de perguntas que queria colocar. O terceiro prende-se com a forma como o ciberespaço é muitas das vezes também um espaço sem lei. E nós vemos isso, por exemplo, no que toca à informação. Redes de informações falsas, partidos políticos ligados a essas redes, à criação de sites de informação falsa, que tiram benefício desses sites de informação falsa, são uma ameaça real às democracias. Nós não precisamos de ir muito longe para ver como é que nos Estados Unidos a Rússia conseguiu imiscuir-se numas eleições presidenciais e, segundo todos os estudos indicam, com consequências reais no desfecho dessas eleições presidenciais. Ora, aqui em Portugal nós não estamos também fora dessa realidade. No entanto, se alguém agarrar numa notícia de um site que esteja baseado fora da jurisdição nacional ou até europeia, na verdade pode, da mesma forma, fazer esse abuso sobre a nossa democracia, divulgando as informações falsas, veiculando informação que é mentirosa, como até aconteceu recentemente. Nós temos um deputado que foi condenado em tribunal exatamente por ter feito uma coisa desse género, foi ter ido buscado fora do país informação falsa, que ele sabia que era falsa, mas ter usado essa ideia de ir buscar fora do país informação como legitimação para vincular essa informação falsa, por um lado, e para se
desresponsabilizar ele próprio por outro. Isso também é uma matéria de segurança. E desse ponto de vista, as questões técnicas são relevantes, mas há aqui também questões comportamentais que eu gostava de colocar, da relação do Estado com os seus cidadãos, da forma da promoção da literacia na internet, no ciberespaço, na garantia que essa promoção é feita com o acompanhamento da informação necessária, porque nós não queremos proibições ou censuras, mas sim a informação que se possa ajudar as pessoas a destrinçar entre o que é real, o que é mentira, e por fundo queria-vos colocar também estas questões, porque eu creio que elas serão candentes no próximo mandato. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Srs. Deputados, eu agora tenho que me ausentar porque eu também sou candidato ao Conselho Superior de Defesa Nacional e acontecerá na Comissão de Defesa. E a Sra. Vice-Presidente, a Sra. Deputada Cláudia Santos, gentilmente aceitou substituir-me até ao fim destas audições. Faz favor. E eu regressarei depois para as outras. Eu cumprimento os senhores candidatos e cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Já concluímos a fase de questionamento pelos vários grupos parlamentares e, portanto, está aberto o espaço de resposta. Senhora Presidente, peço desculpa, aqui. Pedro Pinto, chega. Queria só fazer aqui uma coisa muito rápida. Com certeza. Queria lamentar a declaração do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, que numa audição a 4 deputados que vão estar num Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço, que é uma audição importante que estamos aqui para os ouvir, preferiu fazer um ataque político direto a um deputado desta Casa. Eu só quero lamentar isso. É a única coisa. Peço desculpa. Mas de qualquer maneira já teve espaço para fazer a sua intervenção. E penso também que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda dispõe da possibilidade de ocupar, como entender, o espaço da sua própria intervenção política e, portanto, daremos início ao tempo de resposta por parte dos senhores candidatos. Eu pergunto se pretendem fazê-lo por alguma ordem específica. Então começaremos pelo Sr. Deputado Bruno Aragão, que tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu vou responder a algumas das questões que os Srs. Deputados colocaram e o Sr. Deputado Carvalho certamente responderá a outras que domina melhor do que eu. Eu começaria por juntar a questão do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e da Sra. Deputada Ofélia Ramos, porque de alguma forma, no meu caso específico, se juntam, que é que experiência profissional ou curricular nós trazemos para estas funções, porque no meu caso específico elas juntam-se muito com estas questões comportamentais, se quisermos, e da forma como nós podemos desenhar ou pensar a cibersegurança. No meu caso específico, enfim, mais relacionado com a psicologia, com os modelos comportamentais, há uma questão muito premente que nós sabemos. Hoje é possível desenvolver sistemas autónomos que passam o teste de Turing, se quisermos, com os mais refinados parâmetros informáticos. Dizer o quê? Dizer que hoje é possível ter um humano a interagir com uma máquina sem que o humano perceba ou desconfie sequer que é uma máquina, em funções cognitivas de alto nível, como são a linguagem, o raciocínio e a capacidade de manter uma conversação muito fluida e já com muita densidade. Isso traz a estas áreas da cibersegurança uma complexidade ainda maior, porque permite que um cidadão, por mais informado que esteja e por mais protegido que entenda estar, quando acede ao ciberespaço, possa fazer um conjunto de operações que aumentam a sua vulnerabilidade, sem que, no fim dessas operações, tenha capacidade de perceber que esteve sujeito à ação de uma máquina com um comportamento determinado. Basta dar como exemplo, neste caso, o que aconteceu com a experiência que a Microsoft tentou em 2016, quando desenvolveu um Twitter user, que tinha capacidade de ir aprendendo a conversar na própria rede e, portanto, a interação com os outros users.
e que ao fim de alguns dias foi desativado porque esse user, que não era mais do que uma máquina e um algoritmo, rapidamente começou a tweetar textos com elevado nível de violência e de racismo e, portanto, aprendeu no próprio contexto da rede muitas dessas questões. Isto levanta, de facto, uma complexidade muito grande e as ciências comportamentais são absolutamente fundamentais para que nós possamos trazer aos modelos de segurança e aos modelos de compreensão do cibercrime uma outra dimensão que este espaço traz. Responderia também, ainda dentro desta questão, à questão que o Sr. Deputado Francisco Oliveira colocou sobre cibersegurança, a diferença entre a cibersegurança e a ciberdefesa. Eu diria que, enfim, em lato sensu, uma estaria muito relacionada com a sociedade civil e com as suas organizações, e que, pelos exemplos que eu dei na intervenção inicial, muitos cidadãos já sentiram, e outra muito relacionada com as questões de soberania. Elas têm naturezas muito diferentes, apesar de poderem partilhar o mesmo ciberespaço, mas têm naturezas muito diferentes, respostas também muito diferentes e até, enfim, a legislação e a tramitação dessa legislação de uma forma também diferenciada. E eu diria, a título de exemplo, o que disse o secretário-geral da NATO em 2020 e em tradução livre, as nossas forças militares não poderão ser fortes se as nossas sociedades forem fracas. E por isso a nossa primeira linha de defesa tem que ser sociedades fortes. E essa é se calhar a melhor relação que existe entre cibersegurança e ciberdefesa. Porque isto depois coloca-se muito, e assim termino, respondendo também a várias questões sobre esta área, sobre a questão dos dados, que o Sr. Deputado Filipe Pedro Soares colocava de uma forma muito prática, sobre a questão dos dados e da territorialidade, juntando com a questão do Sr. Deputado Pedro Pinto sobre a revisão da diretiva. Os dados, de facto, ficam num espaço quase sem fronteiras, não é totalmente sem fronteiras, mas é bastante mais alargado, e nós continuamos a ter uma dimensão muito forte de territorialidade. A primeira coisa que se percebeu com a implementação da diretiva foi a incapacidade, ou alguma dificuldade, diria, de cumprir o seu próprio objetivo de uniformização de um espaço europeu que permitisse algumas regras mais comuns para nós podermos lidar com este tipo de questões. Aliás, essa comunicação e o comunicado que o Presidente faz ao Conselho e ao Parlamento é muito nesse sentido da necessidade de melhorarmos esta uniformização. E é daí que surge, e assim termino, a Cyber Diplomacy Toolbox, que é no fundo uma tentativa de fazer esta uniformização no espaço europeu, no que é a relação depois com o espaço extra-europeu, seja os Estados Unidos ou seja outro contexto qualquer, e assim termino com esta referência. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Bruno Aragão. Pergunto ao Sr. Deputado Carvalho se pretende responder. Vamos ouvi-lo, Sr. Deputado. Sim, Sra. Presidente, e agradecendo ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, ao Deputado Ofélia Ramos, ao Deputado Pedro Pinto e ao Deputado Francisco Oliveira as questões e tentando fazer aqui algum esforço de complementar o que foi dito em vez de estar a repetir. Eu diria que respondendo eu conseguia responder a todos dividindo a resposta entre quem chega primeiro e quem atacou, ou seja, há muitos casos, o deputado Bruno Aragão relatou aqui muitos, eu podia relatar o caso do chumbo de uma patente da Microsoft que pretendia que nós pudéssemos falar com pessoas da nossa família que já tivessem falecido com base em tudo o que elas tivessem feito em vida nas redes sociais, o que é que falaram, o que é que gostavam, com quem é que conversaram, etc. Pudessem recriar esse perfil informático que foi chumbado, podia relatar o caso conhecido de um CEO de uma grande empresa do domínio tecnológico que foi preso num país em que, no fundo, o país queria, isto tem a ver com a territorialidade dos dados, em que o país queria aceder aos dados da empresa para deter uma rede e desmantelar uma rede de narcotráfico, e a empresa recusou-se a dar dados que eram das pessoas porque entendia que tinha direito a fazê-lo, e recusou-se porque tinha o centro onde esses dados estavam alojados, apesar de pessoas desse país, noutro país. Portanto, onde é que era o centro dos dados? Foi isso que safou, no fundo, a empresa de dar matéria de nível judicial importante, e, no fundo, o país vingou-se prendendo o CEO da empresa num determinado local.
e prendeu até chegar a um acordo que nunca chegou e, portanto, teve que soltar. Portanto, podia relatar aqui casos, de facto, que são muito interessantes de analisar e que já acontecem há muito tempo, e por isso é que precisamos de perceber quem é que chega primeiro e qual é a estratégia. Aliás, relatava também o que nunca se esquece da história em 2007, quando a Ministra dos Negócios Estrangeiros, passados uns tempos, diz que relativamente a um ataque informático que paralisou o seu país todo, de uma ponta à outra, a Ministra Marina Carlo Iurande dizia, bem, se às vezes se ladra como um cão, é um cão, no nosso caso era um urso, e que foi a única forma de dizer, ou de sugerir que o ataque vinha da Rússia, e disse isso num almoço de embaixadores. E, portanto, porquê? Porque o direito não estava de forma adequada, enfim, preparado para um país poder julgar outro por um ataque informático que o paralisou. Portanto, teve que ser assim, teve que se referir a animais, e isto tudo indica para quê? Para qual é a estratégia de nós podermos chegar primeiro e de perceber quem atacou, porque isso é difícil às vezes. Ainda agora tivemos desmantelado uma rede de informação, troca de informações de hackers, em que, pelo que foi noticiado, um dos jovens envolvidos, até era do distrito pelo qual eu sou eleito, foi preso por trocar informações de cartões de crédito, e enfim, nós vamos sempre percebendo de onde é que veio tudo isto, porque, como dizia no início, tudo está ligado, tudo é corrompível. A territorialidade tem a ver também com estratégia. E eu acho que aí deve ser uma estratégia, esta é a minha opinião pessoal. Eu atenção que queria também dizer isto, não cabe aos representantes de todo o Parlamento no Conselho Superior de Segurança do Ciberespaço mudar nem a lei do ciberespaço, portanto isso competiria Governo e Parlamento, ou Parlamento e Governo, nem cabe avaliações muito densas sobre opções do Governo, mas sim aconselhar o Governo a ir em determinado sentido. E o sentido que nós temos aqui, na minha opinião, é um sentido profundamente europeu. Porque só com essa estratégia europeia é que nós conseguimos, e especificamente no contraditório, porque isto do afunilamento digital, das pessoas só verem uma versão dos factos e não verem a outra versão dos factos, é muito importante. E o algoritmo não nos mostra isso. Eu queria lembrar, o que lembrei, no fim de semana foi acordado entre Conselho e Comissão, a aprovação do DSA, que obriga as plataformas sociais, portanto as maiores que conhecemos serão o Google, Facebook, Twitter, etc., a ter um comportamento muito diferente no que toca à informação e à validade da informação. E o caminho tem que ser as pessoas a saberem que tudo se sabe sobre elas e as pessoas a escolherem de facto o que é que dão ao seu telemóvel e a saberem uma coisa, que é isto que nós temos no bolso, tem muito mais informação sobre nós do que aquela que nós lá colocamos. E, portanto, essa salvaguarda de direitos económicos, mas sociais também, vem a nível europeu com muito mais força do que a nível nacional. Eu acho que essa perspectiva tem que ser dada, não compete ao Conselho mudar a lei de funcionamento do Conselho. Houve muitas questões sobre isso. Eu quero dizer-vos que, de facto, sou reconduzido ou estou a candidatar-me a uma recondução, mas eu só tive a oportunidade de ter 2 reuniões do Conselho e em pandemia e por Teams, e, portanto, eu não aprendi o suficiente sobre o funcionamento do Conselho, mas, de facto, foi-me relatado pelo deputado José Magalhães, a quem já me referi, que há aqui alguns constrangimentos de funcionamento. Nós, certamente, vamos ter a oportunidade de verificar e depois, numa audição sobre o que se lá faz de facto e não o que se lá pode fazer, podemos relatar aqui à Primeira Comissão e aos deputados no Parlamento. Mas sobre as questões que me colocaram, eu diria isto e ficaria por aqui, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado Hugo Carvalho. O Sr. Deputado Pedro Peçanha e o Sr. Deputado Rui Afonso não prestaram declarações inicialmente, mas pergunto se pretendem ainda usar da palavra. Não, é só agradecer aos meus colegas deputados, porque realmente acabei de chegar e vocês, pela vasta experiência que já têm neste domínio, só queria agradecer a vossa colaboração e, em termos curriculares, dizer que tenho, enfim, formação militar, estive na Polícia Judiciária Militar e tenciono frequentar um curso de cibersegurança e gestão de crise do ciberespaço, de forma a poder usar também e toda a ajuda necessária. E muito obrigado aos senhores deputados. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, vamos ouvi-lo. Faço minhas as palavras do deputado Pedro Peçanha. Realmente é uma honra estar aqui junto destas pessoas e transmitir o seguinte também. Relativamente à questão curricular, eu trabalhei 20 anos numa instituição cujo setor de atividade estava, digamos, era fortemente securitado
por medidas informáticas. Com a questão do teletrabalho, essa situação aumentou exponencialmente. Acho que cada vez mais as empresas irão, digamos, dedicar uma maior fatia dos seus orçamentos anuais realmente à questão da cibersegurança. E realmente, conforme disse o deputado Pedro Pessanha, também eu irei frequentar um curso intensivo de cibersegurança para realmente poder auxiliar melhor os meus colegas relativamente a esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Chegamos assim ao final de uma audição que foi particularmente esclarecedora. Agradeço muito às senhoras e aos senhores deputados e agradeço naturalmente com particular intensidade aos senhores candidatos. Vamos fazer um intervalo de 5 minutos e a audição seguinte começará às 16 horas, tal como agendado. Muito obrigada.